A rotina que não deixa o sonho cair. O sonho não morre, ele desidrata sem rotina. Antes de começarmos, se você chegou até aqui, é porque tem um sonho que insiste em viver. E se você tem esse sonho, já te digo, você não está sozinho. Aqui neste canal, a gente não fala apenas de riqueza material, mas da construção de uma vida com sentido, propósito e abundância. Por isso, já se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com quem precisa acordar para o próprio chamado. Napoleon Hill dizia que o sucesso não é um golpe de sorte. É uma consequência lógica de uma mente disciplinada, de um plano claro e de uma rotina sustentada por propósito. Mas o que isso significa de verdade? Significa que não é o tamanho do seu sonho que define o seu futuro, é o tamanho da sua consistência. Um castelo é feito de tijolos pequenos, mas firmes, e cada manhã que você acorda e faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, você está colocando mais um tijolo. O problema é que muita gente troca o tijolo pela desculpa, pela distração, pelo auto-engano. O mundo atual está cheio de promessas rápidas. Fique rico em 7 dias, emagreça dormindo, aprenda inglês sem estudar. E essa mentalidade contamina o nosso sistema de crenças. A verdade é que qualquer coisa grandiosa exige disciplina invisível, aquela que ninguém vê, mas que te mantém forte quando os aplausos somem. Porque vai chegar o dia em que ninguém vai te apoiar. Ninguém vai te entender. E é aí que a rotina vira o seu melhor amigo. Hill escreveu: você não é pago pelo que deseja, você é pago pelo que executa. E a execução mora no invisível da rotina. Quando você acorda e se compromete com um hábito, você está dizendo para o universo: eu mereço esse sonho. E o universo escuta vibrações, não reclamações. Olha só. Todo mundo quer um milagre, mas ninguém quer fazer da rotina um altar. E o maior milagre é esse: transformar o comum em extraordinário. Quando você começa a repetir algo bom todos os dias, mesmo sem ver resultado imediato, você ativa um campo magnético que atrai oportunidades que antes não te enxergavam. Sabe por quê? Porque o mundo respeita quem se respeita. E se você tem um sonho, mas não tem uma rotina, você está dizendo para a vida que não é confiável. E a vida só entrega grandes tesouros para quem ela pode confiar. Essa confiança nasce no silêncio da sua rotina, no compromisso silencioso que você tem com aquilo que ninguém está vendo. Agora escuta isso com o coração. Você não está atrasado na vida. Você só precisa de um ciclo diário que te aproxime da sua visão. E esse ciclo é construído tijolo por tijolo, respiração por respiração, escolha por escolha. Existe uma falsa crença de que rotinas matam a liberdade, mas ao contrário, elas libertam você do caos. A rotina certa é aquela que te empurra na direção do seu eu mais elevado. E quando ela é alinhada com um propósito, ela vira uma alavanca espiritual. Se você quer saber o quanto alguém está comprometido com o próprio futuro, não olhe para o discurso, olhe para o dia dela. As 24 horas que ninguém vê. As microdecisões. O que ela faz quando está cansada? O que ela faz quando ninguém está cobrando? Isso revela se ela está plantando ou apenas fantasiando. Por isso, antes de ir dormir hoje, faça esse exercício simples. Pergunte a si mesmo: minha rotina de hoje sustentou ou enfraqueceu o meu sonho? Se a resposta for sim, eu sustentei, você está mais perto do seu destino do que imagina. Se a resposta for não, não se culpe, mas decida. Porque a rotina que salva o seu sonho começa amanhã, mas a decisão é agora. O preço invisível da constância. A maioria das pessoas desiste do sonho não porque ele era grande demais, mas porque sua disciplina era pequena demais. Napoleon Hill alertava: a persistência é para o sonho o que o oxigênio é para o corpo.
Você pode ter a ideia mais brilhante do mundo, pode ter talento, carisma, contatos, mas se não tiver uma estrutura diária que regue esse sonho, ele vai definhar. E o mais perigoso, ele vai definhar em silêncio. O que ninguém te conta é que a rotina certa não traz recompensa imediata. Pelo contrário, ela parece cruel no começo. Acordar mais cedo, estudar mesmo cansado, trabalhar mesmo sem motivação, escrever mesmo sem inspiração, treinar mesmo sem energia. A mente reclama, o corpo protesta e a alma se questiona. Será que vale a pena? Mas é justamente esse desconforto que te separa da maioria. Porque a maioria quer o prêmio sem pagar o preço. E não existe riqueza duradoura sem dor temporária. Hill chamava esse momento de zona de fricção espiritual, o ponto onde a mente tenta voltar para a zona de conforto, mas o espírito pressiona para evoluir. É o conflito entre o velho eu e o novo eu. E esse conflito acontece dentro da rotina. Você não evolui em seminários, vídeos motivacionais ou frases de impacto. Você evolui quando sua rotina entra em colisão com sua preguiça. Quer um exemplo? Todo mundo quer ganhar mais dinheiro, mas poucos fazem da rotina um campo fértil para isso, porque ganhar mais envolve estudar mais, entregar mais, aprender mais, negociar melhor, comunicar melhor. E isso exige tempo. E tempo exige estrutura. E estrutura exige renúncia. É aí que a maioria desiste, porque a disciplina dói. Mas o arrependimento dói muito mais. Agora pare e pense, se alguém te filmasse em segredo durante 7 dias, essa gravação seria um documentário sobre a construção de um sonho, ou seria apenas mais um episódio da série Adiar a Própria Vida? Dói pensar assim, mas é necessário. Porque a vida não responde ao que você sonha, mas ao que você sustenta com ações. Rotina não é castigo, rotina é investimento. É onde você transforma o futuro em presente, é onde o invisível ganha forma, é onde você treina o músculo da manifestação. E quanto mais você repete um hábito bom, mais forte esse músculo fica. E quando ele está forte o suficiente, você se torna uma antena que capta ideias, conexões, milagres e oportunidades que antes passavam batido. Você não precisa de motivação diária, você precisa de clareza e compromisso. Motivação é passageira, clareza é estratégica, compromisso é transformador. Faça da sua rotina um ritual sagrado, acorde com intenção, execute com precisão e termine o dia com gratidão. Essa trindade muda destinos, intenção, execução, gratidão. E se hoje ainda estiver difícil, lembre-se, o que é difícil agora será fácil depois se você continuar. Mas o que é fácil agora, procrastinar, adiar, reclamar, vai cobrar um preço pesado depois. A escolha é sempre sua. Decida agora proteger seu sonho com uma rotina que ninguém precisa entender. Porque não é sobre aplausos, é sobre destino. E o seu destino começa onde sua rotina se alinha com sua fé. O segredo dos que chegam lá. Você já reparou como algumas pessoas, aparentemente comuns, conseguem resultados extraordinários, enquanto outras, cheias de talento, ficam paradas no mesmo lugar por anos? Napoleon Hill descobriu, após entrevistar mais de 500 milionários, que o divisor de águas não era inteligência, contatos ou sorte. Era rotina com propósito. Sim, o que separa quem tenta de quem constrói é a repetição consciente. O poder está em transformar hábitos em alavancas, e não qualquer hábito, mas aqueles que alinham mente, corpo e espírito na direção do seu propósito principal. Hill chamava isso de Definite Chief Aim, um objetivo principal definido. E sem isso, sua rotina vira só repetição sem alma.
Pessoas extraordinárias fazem coisas comuns de maneira extraordinariamente consistente. Elas escrevem todos os dias, estudam mesmo quando não precisam, atendem cada cliente como se fosse o primeiro. Elas sabem que é na rotina que se cava o poço de onde um dia brota a água do sucesso. Agora aqui vai uma pergunta sincera. Você está cavando ou está apenas andando em círculos? Porque sem rotina, você não cava. Você dança com a ansiedade, flerta com a comparação e vive à mercê da sorte. Quantas vezes você começou um projeto e abandonou no meio porque a empolgação sumiu? Isso acontece porque você baseou a jornada na emoção. Mas a emoção é uma péssima conselheira para quem busca resultados longos. Emoções oscilam. Emoções te abandonam. A rotina certa te mantém no trilho mesmo quando a emoção for embora. Hill dizia, quando o plano falha, a fé precisa continuar. Mas para manter a fé viva, você precisa alimentar sua mente todos os dias com ações coerentes. Fé sem rotina é ilusão. Rotina sem fé é robótica. Mas fé com rotina é explosão criadora. E mais, sua rotina molda o que você atrai. Um dia que começa com gratidão e ação consciente, emite um sinal diferente de um dia começado no automático, com pressa, culpa e medo. O universo responde à sua vibração, e sua vibração é determinada pelo que você pensa, sente e faz de forma recorrente. É a repetição que cria a assinatura da sua frequência. Por isso, ao acordar, faça dessa frase seu mantra. Hoje, eu protejo o meu sonho com disciplina. E antes de dormir, se pergunte: o que eu fiz hoje que me aproxima do futuro que eu quero viver? Se a resposta for clara, você está no caminho certo. Se não for, celebre a consciência, porque agora você pode ajustar. A rotina não precisa ser perfeita, mas ela precisa ser firme, viva e alinhada com o que você quer manifestar. Napoleon Hill insistia nisso. Você nunca vai ter controle sobre o que sente o tempo todo, mas você pode controlar o que faz todos os dias. E isso muda tudo, porque o que você faz todos os dias molda quem você é, e quem você é atrai o que você vive. Não caia na armadilha de esperar sentir para agir. Haja para sentir. Porque quando a ação precede o sentimento, você treina sua mente a obedecer ao espírito, e não o contrário. E o espírito sabe o caminho. Lembre-se, o destino não é questão de sorte, é questão de direção. E a direção é mantida pela bússola da sua rotina. A fórmula da riqueza invisível. Existe uma riqueza que os olhos não veem, mas que constrói todas as outras. É a riqueza da constância, da honra com a própria palavra, da decisão silenciosa de continuar mesmo quando ninguém mais acredita. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão positiva aplicada diariamente. E isso, traduzido, é o que hoje chamamos de rotina com alma. Não se engane. Rotina não é apenas acordar e escovar os dentes. É construir uma engrenagem emocional, espiritual e estratégica que gira em direção ao seu maior propósito. A cada volta, essa engrenagem faz você vibrar mais alto. E quanto mais alta a sua vibração, mais oportunidades batem à sua porta. Quer saber por que sua vida talvez esteja parada? Porque sua rotina não está enviando o sinal certo. Você acorda, vive no piloto automático, faz o básico com pressa, se distrai com o que não importa e termina o dia exausto. Mas não por produzir, e sim por se esgotar emocionalmente com o que não te serve. E aí vem a pergunta que rasga a alma. Quantos dias da sua vida você viveu como se estivesse construindo o seu maior legado? A rotina é o seu canteiro de obras, e o seu sonho é a construção. Se você faltar no canteiro, a construção para. Se você fizer só o que dá vontade, o prédio fica torto. E se você só imaginar a obra pronta, mas não botar a mão na massa, o tempo engole o projeto. Hill dizia que o universo premia quem transforma o desejo em ação disciplinada.
E a rotina é a ponte entre o desejo e a realização. Sem rotina, seu desejo é só fantasia. Com rotina, ele vira missão. Quer enriquecer? Desenvolva hábitos que sustentem sua prosperidade antes dela chegar. Porque se você só mudar a rotina depois que ficar rico, você não vai sustentar a riqueza. É por isso que tantas pessoas quebram depois de um pico de sucesso. Porque não tinham estrutura para manter o que conquistaram. Agora, grave isso. A rotina certa antecipa a colheita. Você começa a agir como se já fosse a pessoa que deseja se tornar. E isso é tão poderoso que o universo se ajusta. Ele entende que você está preparado. Ele sente sua frequência mudando. Ele move peças que você nem imaginava. Pessoas surgem, portas se abrem, mas só para quem está pronto. E como se prepara? Criando rotinas que expressem seu futuro no presente. Você quer ser escritor? Escreva hoje. Quer ser empreendedor? Resolva problemas hoje. Quer ser saudável? Mexa-se hoje. Quer se tornar referência? Estude e pratique hoje. Não é sobre o quanto você faz, é sobre o que você repete. Repetição é o pincel que pinta o destino, e a tinta é feita das suas ações diárias. Quanto mais disciplinado, mais nítida fica a imagem do futuro que você sonha. Se hoje sua rotina está te sabotando, não se culpe, mas assuma, porque só você pode transformá-la. Não espere o ambiente mudar. Não espere mais motivação. Crie um sistema simples, mas firme. Comece com uma pequena lista, um compromisso inegociável por dia, e aumente aos poucos. O poder da rotina está no acúmulo. O que você repete, você se torna. E o que você se torna, você atrai. Simples assim, profundo assim. Quando a rotina vira oração. A maioria das pessoas ora para que a vida mude, mas poucas vivem como se a mudança já tivesse começado. Napoleon Hill compreendia algo que poucos entenderam. A sua rotina é a oração mais poderosa que você pode fazer ao universo. Sim, é através dela que você comunica fé, gratidão, coragem e intenção verdadeira. Você pode repetir 1000 vezes que acredita, mas se sua rotina não mostra essa crença, o universo interpreta como dúvida. Se você diz, quero prosperar, mas acorda todo dia sem foco, procrastina, não cuida da sua mente, nem da sua energia. O que está dizendo de verdade? Está dizendo, eu não estou pronto. E o universo respeita isso. Hill afirmava que o inconsciente não responde à vontade ocasional, mas à repetição disciplinada. E é aí que muita gente falha. Acham que desejar com força é suficiente, mas não é. O desejo precisa virar direção, e a direção se revela no dia a dia. Quando você transforma sua rotina em um ato de fé, algo místico acontece. Cada gesto seu passa a carregar intenção. Cada manhã se torna um altar. Cada passo se torna uma prece. Você não acorda mais no automático. Você acorda como quem foi convocado, como quem carrega uma missão. Você acorda, respira fundo e diz, hoje de novo eu escolho construir, eu escolho plantar, eu escolho ser fiel ao meu futuro. E isso cria uma vibração impossível de ser ignorada. Pessoas sentem, oportunidades sentem, o universo sente, porque você se torna um farol de consistência num mundo onde todos vivem dispersos. Rotina com alma é revolucionária. E tem mais. Quando você alinha sua rotina ao seu propósito, você ativa sincronicidades. Aqueles encontros mágicos, ideias que surgem na hora certa, portas que se abrem sem aviso. Isso não é sorte, isso é resposta. Resposta à vibração que você sustentou com disciplina. Você vira uma antena, e não qualquer antena. Uma antena que transmite confiança ao universo, que diz, eu não desisto fácil, que afirma, eu honro o que eu pedi. E aí vem um segredo. A rotina não serve só para realizar, ela serve para provar que você merece o que pediu. Muita gente ora por riqueza, mas vive em desordem. Pede saúde, mas se alimenta de ansiedade.
pede paz, mas mergulha em distração. E aí o universo não entrega, não por castigo, mas por coerência. Quer viver milagres? Crie rotinas que sustentem o milagre antes que ele chegue. Quer viver transformações? Alinhe seu dia a dia com a pessoa que você diz querer ser. É essa congruência que ativa os códigos da manifestação. E atenção, não confunda rigidez com disciplina. Uma rotina espiritual é firme, mas flexível. Ela se adapta, mas não se perde. Ela respeita os ciclos, mas nunca solta o fio condutor. Você não precisa fazer tudo perfeito, só precisa fazer todos os dias, com verdade. A rotina é o altar onde o sagrado se encontra com o real. É ali, no meio do cansaço, no meio das dúvidas, que você prova sua fé. E o universo, que tudo escuta, responde em dobro. Proteja seu sonho como quem protege um fogo aceso. Imagina que seu sonho é uma chama viva, uma pequena fogueira acesa no meio da escuridão. No começo, ela é frágil. Qualquer vento pode apagar, qualquer distração pode desviá-lo. E é justamente por isso que a sua rotina precisa ser o escudo que protege essa chama. Napoleon Hill dizia: se você não defender seu plano de vida com disciplina, o mundo te entregará uma rotina de sobrevivência. Essa é a verdade brutal. Ou você vive sua rotina, ou vive a rotina dos outros. E a rotina dos outros quase sempre é feita de distração, pressa, medo e conformismo. Agora respira fundo e se pergunte: quantas vezes você deixou seu sonho de lado para cumprir a agenda de quem não tem propósito? Quantas vezes você silenciou sua voz interior para atender o chamado do medo, da culpa, do costume? Chega! Você não nasceu para ser reativo, você nasceu para ser criador. E o criador entende o valor da rotina como ferramenta divina. Ele não espera o tempo perfeito, ele cria a hora certa. Ele organiza a casa, mente e corpo para que o milagre tenha onde pousar. Muitos estão esperando a vida mudar para mudar de rotina. Mas é o contrário. Sua rotina precisa mudar para a vida poder mudar. Se você quer uma nova realidade, precisa fazer novas escolhas. Precisa sustentar hábitos que sustentem sua nova versão. E isso não acontece em um salto, acontece dia após dia. A rotina é o gotejar da transformação. Hill ensinava: o fracasso é o caminho fácil da desistência diária. E isso é mais comum do que parece. Muita gente não percebe que está falhando em pequenas concessões. Hoje não, amanhã sim, hoje eu não consigo, segunda eu recomeço. E assim, o sonho esfria, o plano apaga, a identidade enfraquece. Mas você está aqui, você está ouvindo isso, e isso significa que o seu fogo ainda está aceso. Talvez pequeno, talvez escondido sob cinzas, mas ainda vivo. Agora é hora de decidir. Você vai deixar esse fogo apagar por conveniência ou vai protegê-lo com a sua rotina como quem protege um milagre? Porque é isso que ele é, um milagre em potencial, um chamado divino para manifestar o que só você pode fazer. E se você ignorar, ninguém vai cumprir essa missão no seu lugar. Por isso, a partir de hoje, transforme sua rotina numa armadura espiritual. Organize seu tempo como quem organiza um templo. Elimine o que drena, aproxime o que soma. Torne suas manhãs sagradas, suas noites reflexivas e seus dias poderosos. E lembre-se, você não precisa de aprovação externa, você precisa de fidelidade interna. Enquanto o mundo zomba, duvida ou ignora, sua rotina está lá, firme, silenciosa, poderosa, construindo o império invisível que um dia será impossível de ignorar. Não pare, não duvide, não abandone o que só você pode realizar, porque a rotina que você cultiva hoje será o testemunho do milagre que todos verão amanhã. Nunca subestime o poder de um dia bem vivido, porque é na soma dos seus dias que a vida se transforma, e quem honra a rotina herda o milagre.